Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Estou com a Bíblia aberta aqui em Jeremias 23, onde a palavra do Senhor diz assim: Ai dos pastores que destrói e dispensa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas, e as foguentaste e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas mãos, das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de toda as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacente, e nunca mais temerão e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eita glória! Eita Jesus poderoso, meus irmãos, glória a Deus. Ainda bem que temos um Deus que cuida de nós, que está de olho naqueles que enganam os filhos dele. E o Senhor, ele vai cobrar de cada um desses que leva a palavra dele com mentira, que prega a mentira usando o nome dele. Quando chegar naquele dia, meus irmãos, todos vão ter que prestar conta. Aqui o Senhor está dizendo, não sou eu, aqui é a palavra de Deus. Ai dos pastores que enganam aquelas ovelhas, ai deles que afasta o rebanho, ai deles que engana, que separa elas do Senhor, que faz com que elas se afaste dos caminhos de Deus. O Senhor aqui está dizendo, né, que ai deles que faz com que os filhos, servos dele, se afastem da presença dele, né? Que quando chegar naquele dia vão ter que prestar conta ao Senhor. E eles vão ver, né? A maldade das vossas ações. O Senhor vai cobrar de cada um, né? A maldade daqueles que pregam a palavra de Deus com mentira, né? Que fica enganando as pessoas, enganando as ovelhas dele. E com as mentiras faz com que as ovelhas se afastem dos caminhos do Senhor. Esse Jesus é bom, meu irmão. Quando a gente busca a verdade no Senhor, o Senhor não deixa a gente nos enganar e não deixa a gente ser enganado. Glória a Deus. Aqui o Senhor está falando daqueles, né, que estão dentro da igreja, pregando a palavra de Deus com mentira, usando o templo do Senhor, usando o nome do Senhor para se engrandecer, para se enriquecer, para tirar proveito, né, da fragilidade de algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a verdade do Senhor, que vai dentro da casa do Senhor para ouvir uma palavra e lá ouve mentira, mas não estão com os olhos abertos, não conhecem a verdade do Senhor e aí se engana. Muitas vezes, meus irmãos, as ovelhas estão dentro da igreja precisando de uma palavra da parte de Deus, vai em busca de uma palavra, vai em busca de, né? E quando chega lá é uma mentirada, a pregação só fala mentira. Muitos pastores estão subindo aí em cima do púlpito para pregar a palavra de Deus mentindo, usando a palavra de Deus para se enriquecer. E as ovelhas muitas vezes se decepcionam com o pregador, com o pastor, com as mentiras que prega. Quando eles chegam no púlpito pregando prosperidade, dizendo que tem que dar tanto, que tem que ofertar, que dizimar para Deus dar uma bênção, para Deus dar uma cura. E aquelas pessoas estão ali fragilizadas, em busca de uma palavra de Deus, e acredita naquele homem que está ali em cima pregando a palavra de Deus, achando que é mentira, porque está usando o nome de Deus. E quando chega no decorrer do tempo, nada acontece na vida dela.
E às vezes ela até culpa Jesus por não ter feito, por não ter dado, porque não foi Deus ali, Deus não faz parte disso. Simplesmente foi uma mentira, foi em benefício próprio que ele estava pregando, para encher o bolso dele, enganando as ovelhas, dizendo que se você der uma oferta, der um dízimo, Deus faz você prosperar. Mas a única coisa que ele não quer é que as ovelhas prosperem. Eles em si estão prosperando porque está tirando das ovelhas, enchendo os seus bolsos, andando com roupas boas, sapatos bons, carro bom, seus bolsos cheios, e as ovelhas na casa do Senhor, sim, às vezes até com a sandália furada, às vezes até com uma roupa inferior, porque tudo que tem acredita no que o pregador está falando, e se decepciona, e não vê um milagre na sua vida acontecer, se afasta da casa de Deus, se afasta do Senhor, por causa de uma palavra, né, infâmia que ouviu o pregador falar. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus está aqui, a Bíblia está aqui, para que a gente venha, meus irmãos, conhecer a verdade do Senhor, para que a gente, quando chegar nesses lugares, não seja enganado, né? Não ouvir essas mentiradas e acreditar, porque o servo de Deus que faz para o Senhor de verdade, ele prega sem cobrar nenhum centavo, porque o galardão dele é com o Senhor Jesus. Quem vai dar o galardão dele é o Senhor, quem vai recompensar ele é o Senhor. Mas aquele que prega cobrando não sei quanto para falar de Deus, para pegar a palavra de Deus, aquele ali, ele já tá, o galardão dele já recebeu, ele é apenas um empregado de Deus. Quando chegar naquele dia, que ele chegar para diante de Deus, Deus vai dizer que não tem mais nada para ele, porque ele já pagou, porque ele foi empregado de Deus, não foi o servo do Senhor, para pegar a palavra de Deus. O verdadeiro pastor que guia suas ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele apacenta, ele orienta, ele dá vida pela ovelha, ele ajuda, né? Ele está ali junto, né? Vendo a necessidade da ovelha, vendo o que ela precisa. Ele está ali orando, intercedendo pela família, por eles, falando de Jesus de verdade. O verdadeiro pastor, ele prega sem cobrar nada dos fiéis, sem cobrar cachê, porque ele é um servo de Deus. Eu creio em Deus, eu espero em Deus que ainda tem servo de Deus assim, que faz para Deus com amor, com temor, né? Que foi um escolhido de Deus para levar a palavra, para pregar a palavra, não para cobrar a palavra de Deus. Que esse aí não é um servo do Senhor, ele é um empregado de Deus, e Deus não deve mais nada para ele. Mas, meus irmãos, vamos para a palavra, vamos meditar na palavra, vamos buscar sabedoria da parte de Deus, para que a gente não venha ser enganado por esses falsos pastores que estão aí pregando a palavra de Deus, dizendo que para você ser abençoado, para você ser curado, para você ser liberto, você tem que pagar um determinado valor. É mentira. O Senhor não cobra nada para operar na tua vida. O Senhor Jesus não te cobra nada para fazer um milagre na tua vida. O Senhor Jesus faz de graça, Ele cura de graça, Ele liberta de graça, Ele te dá a bênção de graça. É só você se manter, meu irmão, na obediência, nos caminhos do Senhor, servindo a Ele de verdade, verdadeiramente, aquele servo fiel. Esse sim, o Senhor tem bênçãos, tem milagre, tem cura para cada um desses que estão ligados com o Senhor, andando na verdade com Ele, obedecendo a palavra dEle. Amém, meu irmão? Se você estiver em um templo de Deus, aonde tem, meus irmãos, um pregador falando para você que você tem que ofertar tudo, que você tem que dar tudo que tem para você ser abençoado, se saia desse lugar, saia de perto deste lobo, saia de perto desse lobo em forma de cordeiro, saia de perto dele. Só não pode sair de Jesus, só não pode deixar Jesus, mas saia desse lugar, porque Jesus não está aí, não habita nesse lugar. Aonde, meu irmão, você perceber que tem mentira, que não estão pregando a palavra de Deus de verdade, saia deste lugar,
Procure um lugar onde a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, aonde não há mentira, aonde não há engano. Comece a buscar da parte de Deus sabedoria através da palavra. Vai conhecer as escrituras, meu irmão, a palavra de Deus, porque você não vai ser enganado, ninguém vai te enganar. Vou lhe falar, meu irmão, eu me converti para viver na verdade do Senhor. Eu me converti, entreguei minha vida a Jesus, para Jesus abrir os meus olhos, para que eu não me engane com esses falsos pregadores, esses falsos pastores, esses falsos profetas. Eu sigo a palavra, eu sigo o que o Senhor Jesus me ensina aqui, através da palavra. E eu não fico em um lugar desse, onde há falso pastor, onde há falso profeta. Eu não fico, porque eu sou uma serva do Senhor. Eu estou no caminho do Senhor, na verdade, andando com a verdade de Deus. Então eu não posso estar me sujando, me contaminando nesses lugares. O Senhor não abriu os meus olhos para eu estar no meio desse povo, dessa mentirada. Então, meus irmãos, vamos abrir os olhos, vamos pedir a Deus iluminar nossa mente, nossos olhos, nos dar visões, nos dar discernimento daquilo que está sendo pregado hoje na casa do Senhor, para que a gente não venha ser essa ovelha aqui, ó, desgarrada, né? Para que a gente não venha se decepcionar com as pregações que tem hoje e nos afastar do Senhor, porque o Senhor não quer que a gente se afasta dele. Ele mesmo manda a gente se afastar dessas coisas que não convém a ele. Aqui a palavra de Deus diz, né? Que ele vai trazer de volta. Chegar naqueles dias, ele mesmo vai ser o pastor, que ele vai trazer de volta todas aquelas ovelhas que foram afastadas do rebanho por causa desses falsos pregadores, desses falsos pastores, que fizeram com que as ovelhas se afastaram do Senhor. Mas ele mesmo vai conduzir, ele mesmo vai trazer todas as ovelhas para umas junto das outras, para que nenhuma permaneça mais separada. E esses falsos pregadores, falsos pastores, vão se ver com o Senhor. Naquele dia, o Senhor eles vão ver o peso da mão do Senhor por cada ação de mal intenção que eles usaram com os servos de Deus. É muito triste, meus irmãos, quando a gente vive ainda no dia de hoje, ouvindo, né, essas mentiradas, muitos pregando a palavra de Deus para enriquecer, muitos enganando, né, as ovelhas. Eles falam muito de prosperidade, que Deus vai prosperar, mas a única coisa que eles não querem ver é as ovelhas ali dentro prosperando, porque eles tomam tudo delas. Quem prospera é ele. Eles podem andar de carrão, de roupa boa, mas as ovelhas não. Então o Senhor Jesus aqui, se você andar na obediência com o Senhor, ser um filho obediente, você tem tudo com o Senhor, você tem roupa nova, você tem sapato novo, você tem casa, a sua vida é próspera. Assim você esteja na obediência com Deus, que Deus não te deixa faltar nada. Ele sempre vai prover na tua vida, na tua casa. Ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Basta a gente buscar, entender o que Deus está falando com cada um de nós, né? Andar na verdade com o Senhor. O Senhor tem bênçãos, o Senhor tem porção para cada filho. A partir do momento que a gente anda na obediência com Deus, Deus não nos deixa faltar nada. Deus, ele sempre provém algo para mim e para você. Por que a gente tem que se enganar com esses falsos pastores? Por que não vamos para a palavra buscar conhecimento da parte de Deus? Vamos comer palavras, vamos ler a Bíblia, ter preguiça de buscar a parte de Deus através da palavra. Muita gente é enganado porque não quer ir para a palavra, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de buscar entendimento da parte do Senhor. Aí vai para uma igreja atrás de uma palavra e chega lá enganado, porque não conhece a verdade de Deus através da palavra. E escuta tudo que, bota em prática tudo que escuta, acredita em tudo que escuta. É um assunto que muitos não gostam de falar, né?
acha que vai ofender. Não, mas a palavra de Deus aqui é bem clara, meus irmãos, para mim e para você. O Senhor diz: ai dos pastores que destrói as minhas ovelhas. O Senhor está dizendo, é Ele que está dizendo na palavra, né? E a gente tem que ficar atento à palavra de Deus, porque tudo isso que o Senhor está dizendo aqui para nós já está acontecendo há muito tempo. As mentiras dos falsos profetas, né, dos falsos pregadores, já existe, já está existindo há muito tempo. E a palavra de Deus tem que se cumprir. Por isso que já está acontecendo, porque já está aqui na palavra. Quando o Senhor falou aqui, né, isso já acontecia lá atrás, lá antigamente já acontecia dos sacerdotes que roubavam para eles mesmos, né? E não dava o do Senhor. Então a palavra aqui, ó, tá dizendo para mim e para você. Não sou eu que estou falando mal de pastor, de pregador. É a palavra de Deus que está dizendo: ai dos pastores que destrói e dispensa as minhas ovelhas, né? E o Senhor diz: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, e dispensaste-se as minhas ovelhas, afoguetaste e não a visitaste. O pastor, ele tem direito de cuidar das ovelhas, né, de juntar ali o rebanho, não fazer se afastar da presença de Deus. Mas hoje o que está mais acontecendo é isso. As ovelhas se decepcionam com os pregadores e acaba se afastando de Deus, se afasta da igreja e se afasta de Deus. Meu irmão, você pode estar no lugar desse, você pode se afastar do homem, mas de Jesus não, porque o homem é falho, né? Ele peca, ele erra, mas Jesus não. Jesus é a verdade nas nossas vidas. Então vamos preferir a verdade, vamos viver na verdade do Senhor. Não se engane, não deixe se enganar por aquilo que você escuta, meu irmão. Vai para a palavra, busca sabedoria da parte do Senhor, porque ninguém vai te enganar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra hoje foi um pouquinho dura, né? Um pouquinho pesada, mas é assim mesmo. A palavra de Deus nem sempre é macia, nem sempre ela vem para amaciar o nosso ego. Tem gente que quer escutar coisas maravilhosas, coisas que amaciam, mas a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que ela entra cortando. E quem tem coragem para falar, que fale, que tem ouvido para ouvir, que ouça, porque a palavra liberta. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra falou teu coração hoje? Eu creio que sim. Eu creio que através desta palavra aqui, você vai ter um despertar. Se você não estava buscando da parte de Deus através da palavra, você hoje vai começar a meditar, conhecer o que Deus está te falando aqui através da palavra, para que você não se corrompa, que não se engane com a pregação do homem. Aqueles que são falhos, aqueles que pregam a palavra de Deus em benefício próprio, aqueles que pregam os nomes de Deus para ganhar dinheiro, para enriquecer, porque tem aqueles também que é verdadeiro, tem aqueles verdadeiros servos de Deus que pregam a palavra dele com amor, de graça, sem cobrar um centavo. Esse ainda é o servo fiel. E o certo seria esse, aquele que prega a palavra de Deus, trabalha de noite, trabalha de dia e prega a palavra de Deus de noite, sem cobrar um centavo das ovelhas. Mas vamos orar para que venha servo de Deus, que Deus está procurando é verdadeiros adoradores. Deus está procurando um servo fiel, aqueles que servem Ele de verdade, que fala a verdade, aquele que não se corrompe com as mentiradas que estão ouvindo por aí. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que Jesus continue abençoando a vida de cada um. Amém? Fica com Deus.